Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Este é o primeiro de alguns estudos sobre a reforma íntima. Então, nesse primeiro estudo, nós faremos uma introdução do tema, o que é a reforma íntima, por que fazer, onde que nós encontramos referências sobre isso. É possível fazer essa reforma íntima? Será que nós somos seres que podemos nos tornar melhores? E o terceiro ponto é como fazer esse processo de autoaprimoramento. Então, primeira coisa, reforma íntima, eu acredito que seja claro para todos, mas vale a pena a gente alinhar esse conceito. Então, cada um de nós é um ser único que possui características únicas, tanto no aspecto positivo, por exemplo, as virtudes, as qualidades, os conhecimentos, e também com relação aos nossos defeitos de caráter, aos nossos vícios que carregamos, né? Então, somos seres únicos que temos coisas boas, temos coisas que podem ser melhoradas, que precisam melhorar, e a reforma íntima seria esse esforço, esse empenho em nos tornar pessoas melhores, mais virtuosas, ou em combater as nossas más tendências, os nossos vícios, os nossos desvios de caráter, né? Por que nós devemos fazer a reforma íntima? Se nós olharmos o Evangelho, após essa reflexão, nós veremos que, basicamente, o Evangelho é uma proposta de conduta de vida. Então, nele, Jesus coloca uma série de comportamentos que nós devemos ter, ou deveríamos pelo menos ter, e isso vai trazer algum benefício, é claro, porque Jesus ele não nos colocaria essa proposta por nada, né? Deve de existir, e é claro que existe, a gente consegue encontrar isso nas Escrituras, alguma vantagem na execução, na realização dessa proposta que o Cristo nos convida. Então, aqui são apenas algumas das várias passagens que nós encontramos referências sobre essa reforma íntima ou a prática de uma conduta que Jesus nos traz. Então, lá em Mateus 5,48, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, aqui Jesus coloca uma característica que nós humanos temos de nos tornarmos cada vez mais perfeitos, ou a perfectibilidade. Segundo passagem, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, no sentido de felizes serão, né? Se as fizerdes. Então aqui Jesus já começa a colocar qual que seria o benefício dessa transformação ou dessa prática do Evangelho. Que, na verdade, nós só conseguiremos praticar o Evangelho se tivermos virtudes, porque senão seria muito difícil, né? Paulo falava isso. Por que eu ainda faço o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer o bem que eu tanto quero fazer? Por causa disso, porque nós ainda carregamos defeitos e vícios no nosso caráter. Então tem a terceira passagem também, no sentido simbólico da casa sobre a rocha. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. E nós temos inúmeras parábolas que Jesus vai incentivar a caridade, o amor ao próximo, o perdão, usar os nossos talentos. Praticamente todas elas vão abordar alguma virtude ou uma prática ou um comportamento desejado. E o porquê que nós devemos fazer? Esse aqui eu acredito que seja o ponto mais importante que deve nos motivar à realização. Essa figura eu tirei do estudo sobre as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Mateus. Então, nessa
que é uma das mais belas passagens do Evangelho, Jesus coloca uma série de virtudes em sequência, é lógico que aumentando a complexidade, e que, como consequência, seríamos felizes. Então, a bem-aventurança que Jesus promete, ela é uma consequência desse grau de conquista das virtudes que Jesus nos propõe, ou diz que deveríamos buscá-las, né? Então, todos nós queremos ser felizes. Não existe ninguém, a não ser, é claro, em situações de doença, que a pessoa não queira felicidade. O problema que muitas vezes acontece é onde nós buscamos essa felicidade ou como nós esperamos conquistar essa felicidade. Então, essa é uma proposta que Jesus, que o Cristo nos faz, da busca da felicidade através das virtudes. E com certeza é o único caminho, né? Porque ele, na sua grandiosidade, nos deixou este caminho. Então, esse é um aspecto que deve ficar claro para nós, que é o nosso motivador. Quem não quer ser feliz? Para exemplificar a possibilidade dessa transformação, dessa reforma, nós trouxemos 4 casos que são bastante conhecidos, que demonstram essa capacidade que todos nós temos de transformar. Então, o primeiro dele, bastante famoso, né? Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso. As primeiras citações dele lá em Atos fala do envolvimento de um jovem no apedrejamento de Estevão, em ter prendido homens, mulheres, ter incentivado alguns comportamentos violentos. E ele, depois de conhecer a boa nova do Cristo, e é claro, depois de uma reforma íntima, um trabalho íntimo, ele conseguiu se transformar num dos maiores divulgadores do Evangelho. Foi muito importante, né, na manutenção da igreja naquela época, para manter os preceitos do Cristo, e ele utilizou aquilo que ele já tinha de virtudes, a determinação, a disciplina, e fez uma transformação. A gente percebe a questão do orgulho e da vaidade muito intensos na primeira, né, quando era Saulo ainda, na primeira parte de sua vida, e que foi completamente transformado num segundo momento. Outro caso aqui é de Maria Madalena. Embora tenha muita discussão sobre as passagens envolvidas, se são ou não de Madalena, mas eu trouxe uma aqui que não tem dúvida, que está em Lucas 8:2, que fala que o primeiro encontro com Jesus, Maria, chamada Madalena, possuía, da qual saíram, né, 7 demônios, e que ela depois continua seguindo aos apóstolos, ao próprio Cristo, faz uma transformação belíssima e é presenteada, né, com a aparição de Jesus após a ressurreição. Aqui nós temos outros 2, Santo Agostinho e Francisco de Assis, que eram pessoas como nós, com lutas íntimas, com dificuldades. Francisco de Assis, como todo jovem sonhador, inclusive foi para a guerra como soldado em busca de se tornar um nobre, em busca de riqueza e de posses. E depois ele consegue fazer também uma transformação belíssima e segue à risca todo o Evangelho e a vida de Jesus. Então aqui são apenas 4 exemplos que são famosos. Mas aí, às vezes a gente se questiona, poxa, mas estamos falando de pessoas, de santos, né? E esse é um ponto importante, precisamos rever esse conceito que nós temos de santo. Então, na sua origem,
Santo significava aquilo que era separado, oposto do que é comum, e não essa ideia que nós temos de santo, que é aquele que é perfeito, que nunca errou, nada disso, né? Na verdade, isso a gente vai confirmar ali com as cartas de Paulo. Santo é aquele que se esforça, que busca viver de acordo com princípios éticos, morais, no nosso caso aqui, conforme os ensinos de Jesus. Então, nas cartas de Paulo, a gente vai encontrar ele sempre se referindo, né, aos santos, aos irmãos santos, que nada mais eram do que pessoas como eu, como você, que buscavam a vivência dos ensinamentos do Cristo. Então, é isso que vai diferenciar. Como fazer isso? Então, é lógico que é um caminho longo e é importante lembrarmos que se nós acreditamos na vida após a morte do nosso corpo ou na continuidade da vida, a reforma íntima ela se torna uma das coisas mais importantes na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra. Então é necessário, é claro, dedicar. Assim como nós vamos, por exemplo, fazer uma competição esportiva, temos que nos preparar, treinar, fazer exercícios. Quanto numa das coisas mais importantes da nossa vida, também exige uma série de coisas. É um caminho que vai perdurar aí toda a nossa existência, mas que precisa ser feito. E quanto antes fizermos, mais cedo seremos felizes. E o primeiro ponto é o autoconhecimento, que será estudo aí dos próximos vídeos. Depois, o controle dos vícios. Depois, perceber os nossos defeitos e trabalhar esses defeitos que nós carregamos. E, finalmente, a busca pelas virtudes, né? Conforme nós falamos anteriormente lá no Sermão da Montanha, que as virtudes é que nos farão felizes. Isso é um exemplo muito simples, que fica claro que os defeitos estão relacionados com o sofrimento. Se eu sou uma pessoa ciumenta, se eu sou uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, a chance de eu sofrer ela será muito maior, porque esses defeitos nos trazem sofrimentos imediatos. É claro que é importante nós separarmos o que é felicidade e alegria, nós faremos isso num próximo estudo, mas as virtudes, a partir do momento presente que nós conquistamos, nós nos tornamos seres felizes. Quanto mais defeitos, mais sofrimentos teremos. Quanto mais virtude, mais felizes seremos. Acredito que esse seja um primeiro contato, uma introdução. Nós iremos trabalhar esses aspectos, esses assuntos com mais detalhes nos próximos vídeos. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.